O Alexandre, ele já pegou Covid, né? Então, tem que vigiar, né, irmão? Você está vigiando? Todos nós. O Alessandro, ele está fazendo direitinho? Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do 10 ao 20. Hoje nós recebemos um vídeo da Cristiane. Ela filmou o Luciano andando, né? O cachorrinho lá no condomínio onde eles moram. Então Deus realmente fez um milagre, né? E está completando esta obra. Nosso Deus é poderoso. Vamos ler? 4. Está falhando esse microfone? Som. Vamos lá. A partir do 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto deles com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então Jesus perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes o da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Glória a Deus. Vamos pedir licença para vocês. Oh, glória. O tema que o Senhor colocou no meu coração hoje para esta palavra é o seguinte: concorrentes da palavra de Deus. Concorrentes da palavra de Deus. Então, o Senhor aqui, irmãos, nesse trecho que nós lemos, antes ele proferiu, né, a parábola do semeador, e os discípulos pediram para ele explicar a parábola. E os irmãos conhecem muito bem a parábola, né? O semeador saiu a semear, semeou à beira do caminho, depois semeou no solo rochoso, no solo espinhoso e por fim em boa terra. O que foi semeado na beira do caminho, vieram as aves e já pegaram aquela semente. A que foi semeada sobre a rocha, por ter pouca terra, logo
a planta morreu. E a que foi semeada entre os espinhos cresceram juntos, sufocaram a planta e ela não frutificou. E a que foi semeada em boa terra, essa sim, ela deu fruto, para a glória do Senhor. Amém? Então, o Senhor explicou essa parábola nesse trecho que nós lemos. E quando ele explicou essa parábola, irmãos, para os seus discípulos, né? Ele identifica a semente, né, da parábola como sendo a palavra de Deus. Só que ele não identifica aquele que semeava, mas nós sabemos que quem semeia a palavra é Jesus. E não só Jesus, e os seus discípulos também. Nós somos discípulos de Jesus? Então nós somos semeadores da palavra de Deus. Nós temos que semear a palavra de Deus. E os 4 tipos de solos apresentados por Jesus nessa parábola representam, irmãos, todas as pessoas, né? Porque de uma forma ou de outra, irmãos, todo mundo ouve a palavra. Tanto aquele que não é crente ainda, como os crentes. De uma forma ou de outra, todas as pessoas ouvem a palavra de Deus. Então, o da beira do caminho, né, são aqueles que ainda não confessaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Que não tem ainda Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Ou seja, são os não convertidos, os da beira do caminho. E por isso eles não são batizados nas águas, não estão integrados na igreja e nem integrados ao ministério. Então, esses são os da beira do caminho. Esses da beira do caminho, enquanto eles estão ouvindo a palavra de Deus, pregada de alguma forma, ou até por nós mesmos que somos discípulos, imediatamente, irmão, Satanás já vem e já rouba aquela palavra daquela pessoa. Talvez você já tenha passado por uma situação assim. Você estava conversando com uma pessoa não crente, evangelizando ela, falando a palavra de Deus. Então logo, no mesmo tempo que você está falando, Satanás já está ali roubando daquela pessoa a palavra de Deus. E ele faz isso, irmãos, como diz o texto, ele tira, né, do coração das pessoas a palavra que está sendo semeada em seus corações. Para quê, irmãos? Para que elas não compreendam a palavra. Para que elas não creiam na palavra. Para que elas não sejam salvas. Satanás faz isso para que elas não compreendam mesmo a palavra, não creiam naquilo que está sendo pregado, porque se elas crerem, elas vão ser salvas, como um dia nós fomos, né? Agora, os dos solos rochoso, espinhoso e de boa terra, são aqueles, irmãos, que já confessaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, que já são batizados nas águas e que já estão integrados à igreja e em um ministério, né? Então, o solo rochoso, espinhoso e boa terra representa os crentes. Então eu vou sentando e ficando de pé conforme vai sarando. Amém, irmãos? Então, a seguir, irmãos, eu queria compartilhar com você algumas características, né, desses convertidos que estão representados aqui na parábola por 3 solos. E claro, irmãos, que sempre ao final de cada mensagem que a gente ouve da parte do Senhor, o Senhor espera de nós uma resposta. E hoje não vai ser diferente, né? O Senhor Ele espera de mim e de você, no final dessa mensagem, que a gente se identifique, cada um de nós, com um desses solos. Se a gente é um crente rochoso, se a gente é um crente espinhoso, ou se de repente a gente é um crente boa terra, né? Se a gente for crente boa terra, irmão, glória a Deus. Mas se a gente se identificar como sendo aquele do solo rochoso, do solo espinhoso,
Então a gente tem que se arrepender e renunciar tudo que a gente tem na vida para seguir a Jesus e servi-lo inteiramente, totalmente. Então vamos lá, vamos ver algumas características dos crentes que são representados na parábola pelo solo rochoso. Primeira característica, irmãos, eles ouvem a palavra. É crente e ouve. Os não convertidos, vocês sabem onde eles estão agora? Nos botecos. Como é que fala? Nas baladas por aí. Eles não estão preocupados em ouvir a palavra de Deus. Quem ouve a palavra de Deus não é crente. Por isso que o Senhor falou, ide e pregai. Porque eles não vão vir, não. A gente tem que ir. A gente tem que ir lá e falar para eles, olha, vocês precisam de salvação. E Jesus veio para salvar vocês. E de repente eles não vão aceitar. O Satanás de imediato vai roubar essa palavra, mas nós não podemos desistir. Então, esses crentes aqui representados por esses solos, então o primeiro aqui, o solo rochoso, então a primeira característica, ele ouve a palavra de Deus e logo a recebe com alegria. Poxa, que palavra! Hoje Deus falou poderosamente. Mas a palavra de Deus não tem raiz nele. Como diz a palavra, é de pouca duração. Pois eles creem apenas por um tempo. Depois param de crer. Na hora da provação, então, da angústia, da perseguição, logo se escandalizam por causa da palavra e se desviam da palavra. Então, de repente, ouve uma mensagem maravilhosa, nossa, que bênção, recebe com alegria. Aí vem a provação, vem a angústia. Aí se desvia da palavra de Deus. Angústia, irmãos, é ansiedade, é uma ansiedade intensa. Angústia é aflição, angústia é agonia. Então, alguns exemplos de como a angústia pode chegar até nós. Eu vou dar alguns exemplos. E faz com que alguns de nós se desviem de Deus. Mas pastor, será que tem crente assim? Tem. Tem crente que ouve a palavra de Deus, se alegra, quando a aprovação vem, sente o baque. E acaba se desviando de Deus. Por exemplo, problemas familiares, decepções na igreja e no ministério, decepção com filhos, crise financeira, isso ninguém tem, Crise financeira, crise existencial, o que eu estou fazendo aqui, por que eu nasci, por que isso aconteceu comigo, de repente uma doença, morte na família de um ente querido, frustrações, expectativas não correspondidas, pandemia, desemprego. Então, de repente, tudo isso aí, irmãos, bate à nossa porta. Para quê? Para nos angustiar. Para nos angustiar. E também tem a perseguição. A perseguição também pode bater na nossa porta e ela chega de algumas formas. Por exemplo, através de coação, de constrangimento. De repente lá na empresa, todo mundo sabe que você é crente. E a maioria lá não é, de repente eles começam, coagir você, colocar você debaixo de constrangimento, te hostilizar. De repente, preconceito contra a sua pessoa, pressão, calúnia, difamação, traições. Então tudo isso aí, irmãos, são perseguições que de repente a gente sofre.
Então essas coisas, nós não estamos isentos dessas coisas, irmãos, por sermos crentes no Senhor Jesus e sermos cheios do Espírito Santo. Nós de repente vamos sofrer essas coisas, né? Mas podemos evitar, né? Se nós cremos realmente em Deus, de todo o nosso coração. Irmãos, há quem pense, por incrível que pareça, há quem pense que andar com Jesus é suave. É light, né? Que nem o pessoal diz. Ser crente não é light não, irmãos. Isso é um baita engano. Quem pensa assim é ingênuo, infantil, está desinformado e está desapercebido de muita coisa. Porque viver e andar com Jesus, irmãos, é difícil, é pesado, é tenso e é perigoso. Basta olhar a vida dos apóstolos. Que vida suave eles viviam. Os caras apanhavam todo dia, irmãos. Eles eram perseguidos todos os dias. Eles eram afrontados todos os dias. Então não é essa suavidade, irmãos, que muitos pensam que é. Louvamos a Deus por termos nascido aqui no Brasil, né? Um país onde não há perseguições como havia na época dos apóstolos. Mas de uma forma ou de outra, de repente, a gente até é perseguido. Então, algumas características desses crentes, né, irmãos, que eu estou chamando de crente rochoso, são essas aqui. Ouve a palavra, no próprio texto está escrito. Mas quando vem a angústia, a perseguição, eles esquecem a palavra. Ou seja, essas coisas concorrendo com a palavra, ganha da palavra na vida da pessoa. Agora vamos ver algumas características dos crentes que são representados na parábola pelo solo espinhoso. Até aqui tudo bem? Glória a Deus. Uma folha já foi. Glória a Deus. Então, no final nós temos que nos identificar com algum deles. Com o da beira do caminho não, porque a gente já é crente. Agora você que está nos ouvindo aí pela live, se você ainda não é crente, fique esperto. Porque Jesus está voltando. Abra mesmo o teu coração e não deixe o inimigo roubar a palavra que está sendo semeada no teu coração. Então vamos lá. Os crentes espinhosos, eles também ouvem a palavra, claro. Eles ouvem. Só que lá no coração deles, irmãos, existe uma concorrência, uma disputa, uma competição. Lá no coração deles existe uma batalha. A palavra de Deus versus os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições. Porque nós ouvimos a palavra de Deus, mas também existem os cuidados do mundo, porque nós estamos no mundo. De repente existe a fascinação pela riqueza e demais ambições. Então, nessa concorrência, irmãos, na vida desses crentes, o que acontece com a palavra que está sendo semeada? Ela é sufocada na vida da pessoa. Sufocada por quem? Pelos cuidados do mundo, pela fascinação da riqueza e pelas demais ambições. E o que acontece, irmãos? Os frutos dessa pessoa, da palavra de Deus, não chega a amadurecer. Por isso que a palavra, Jesus disse que essas pessoas são infrutíferas. Porque todas essas coisas sufocam na vida dela a palavra que foi semeada.
E ela não, obviamente, ela não vai dar fruto. É como, irmãos, se os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições se aliassem, se juntassem para sufocar a palavra que está sendo semeada na vida desse crente, né? Para que ele não produza fruto. Então, nós, irmãos, ouvimos a palavra de Deus aqui na igreja. Deus nos fala através da palavra quando nós meditamos na palavra de Deus. Mas nós também vamos ouvir outras vozes. Nós vamos também, para nós também lá no mundo, serão oferecidas muitas coisas. Né? E de repente essas coisas que nos são oferecidas, de repente até pela nossa cobiça, a gente acaba aceitando. Essas coisas sufocam a palavra de Deus que está sendo semeada nos nossos corações. E nós não vamos produzir fruto para o Senhor. Então é uma batalha mesmo, irmãos. É uma batalha. O Espírito Santo, através da palavra, dos pregadores, da palavra escrita, palavra cantada, ministra nos nossos corações a palavra de Deus, para que a nossa mente seja renovada e a nossa vida transformada. Mas de repente o mundo nos oferece muitas coisas, e de repente tem os cuidados do mundo, tem as ambições da vida, e de repente a gente coloca essas coisas na frente, e a palavra de Deus que foi ministrada na nossa vida, ela é sufocada, e ela não produz fruto. Irmãos, os cuidados do mundo são os problemas e desafios da vida diária. Todos nós temos, não temos? Na família, no trabalho, de repente lá no bairro onde a gente mora, né? De repente a gente tem problemas e desafios todos os dias. E também tem a fascinação da riqueza. Esses crentes, eles ambicionam riquezas. Porque de repente tudo bem, irmãos. De repente a pessoa é crente, mas ela ambiciona riquezas. Né? E por elas, esses crentes são fascinados, seduzidos. Eles ficam deslumbrados, enfeitiçados, né? Por ter riquezas, maravilhados, ficam até encantados. Ambicionam riquezas. E de repente a gente até ouve dizer, né, que existem igrejas ministérios, né, que incentivam as pessoas a buscar isso, a ambicionar justamente essas coisas. E elas buscam, ambicionam riquezas, né? Mas e quando a angústia vier? E quando a perseguição vier? Será que essas coisas vão sustentar essas pessoas de pé? Resumidamente, irmãos, nós podemos dizer que as demais ambições que o Senhor diz aqui na parábola, são poder, fama, prestígio, sucesso e prazeres da carne. Né? Então hoje, a maioria das pessoas que não é crente, o que elas querem? Poder, fama, prestígio, sucesso, dinheiro, prazeres da carne. As pessoas querem ser felizes com essas coisas. E quando os crentes, irmãos, porque nós estamos falando de crente, não de pessoas lá do mundo. Quando essas pessoas elas ambicionam essas coisas, é óbvio, irmãos, que elas não estão renunciando nada na vida. Nada. Muito pelo contrário. E Jesus deixou bem claro: quem não renunciar tudo o que tem, não pode ser
Meu discípulo. Quer ver só Lucas 14, 33. Está escrito assim, ó. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos, é simples assim. Não pode. Não tem jeitinho brasileiro. Sabe? Não dá para apelar para este ou para aquele. Não pode ser meu discípulo. E quando as pessoas ambicionam riquezas quando os crentes ambicionam riquezas e andam atrás delas, é claro, irmãos, elas não estão renunciando nada na vida. Elas estão buscando justamente os seus próprios interesses. O motivo principal desses crentes não é buscar a Deus e estar na presença de Deus, irmãos, para adorá-lo, mas para receber dele o que ele pode lhes oferecer, para atender unicamente os seus próprios interesses, e não os interesses do reino de Deus. Poxa, pastor, quando eu me converti não me falaram nada disso. Ainda bem que você está ouvindo hoje, né? Porque se não falaram, te enganaram. Se falaram para você, ó, vem para cá que você vai parar de sofrer. Te enganaram. Se tem alguém que sofre, irmãos, é crente. Você sofre? Então crente sofre. Não tem jeito. Esses crentes, irmãos, na verdade, eles estão divididos entre Jesus e o mundo. Como se isso fosse possível. Não é possível, irmãos, amar Jesus e o mundo. Não dá, é impossível. Sabe por quê? O mundo odeia a Deus. O mundo odeia Jesus. O mundo odeia os discípulos de Jesus. Isso está escrito, irmãos, na palavra de Deus. Deixa eu ler para os irmãos. João 7:7. Aliás, eu só pus a citação aqui, nós vamos ter que ler aqui. Não dá, irmãos, para amar Jesus, as coisas de Deus e as coisas do mundo. Não dá. Você não pode servir a Deus e as coisas do mundo, não tem jeito. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia. O mundo odeia Jesus. Porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras João 15, 18, 19, 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. O 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O 23. Quem me odeia, também odeia meu Pai. Então não dá, irmãos. É impossível amar a Jesus e ao mundo ao mesmo tempo. Não tem jeito. Só que esses crentes, eles estão divididos. Como se isso fosse possível. Crente dividido, na verdade, está no mundo. E precisa tomar tipo. E obedecer a palavra do Senhor. Na prática, esses crentes, eles estão alicerçando a vida deles em si mesmos.
e nas coisas do mundo. Que lá no final do Sermão do Monte, Jesus fala que essas pessoas estão edificando a sua vida na areia. Daqui a pouco vem a tempestade, a tribulação, a angústia, a perseguição, pronto, a casa cai. Mas aquele que edifica a sua vida na rocha, que é Jesus, esse jamais será abalado. Até aqui tudo bem, irmãos? Está difícil? Conhecereis a verdade vos libertará. A mentira destrói, irmãos, a verdade liberta. Nós estamos ouvindo a verdade de Deus. Então, se você ouvir realmente e atentar, ela vai te libertar. Vai libertar a todos nós. Agora, quais são as características dos crentes que são representados na parábola pelo solo da boa terra? Primeira coisa, ouvem a palavra de Deus também. Só que de bom e reto coração. Eles compreendem, recebem, eles ouvem, compreendem, recebem e retêm no coração deles a palavra de Deus. Consequentemente, eles frutificam a 30, a 60 e a 100 por um. Então, com qual que você se identifica? Com qual a gente tem se identificado? Por exemplo, em meio a toda essa pandemia, tudo que a gente já passou até aqui, né, e está passando, algum momento você se desesperou? Você ficou com depressão, você ficou ansioso, preocupado? Por quê? Se o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Não podemos ser somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Irmãos, não é porque Satanás tenta arrebatar do coração dos não convertidos a palavra que nós semeamos, que a igreja semeia, é que a gente vai parar de evangelizar, irmãos. Porque Satanás já está derrotado. E maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu me lembro quando eu me converti, você também, ou melhor, antes de eu me converter, as pessoas que me evangelizaram, e todo dia eu oro pela vida delas e agradeço a Deus, porque foram instrumentos de Deus para me trazer para a graça. Em princípio, irmãos, a gente não aceita de cara. De repente o inimigo veio ali e arrancou aquela palavra que foi semeada. Mas aquelas pessoas não desistiram. E nós vamos cantar no final aqui um canto que diz: nós não iremos desistir, nós vamos perseverar, resistir até o fim, com Jesus vamos orar. Nós não vamos desistir não, irmãos. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluias. E o Senhor diz, irmãos, na sua palavra, que nós temos que pregar a palavra de Deus com insistência. Com insistência. Vamos ler lá 2 Timóteo 4:2. Não, está aqui. Não escrevi não.
2 Timóteo 4:2. Prega a palavra. Insta é com insistência. Essa palavra insta quer dizer com insistência. Prega a palavra com insistência, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina. Tem que ter doutrina, irmãos. Não é o que a gente acha. É a doutrina que Jesus ensinou e os apóstolos ensinaram. Então nós temos que pregar a palavra de Deus, mesmo que Satanás tente roubar, das pessoas. Os crentes representados na parábola pela boa terra, os crentes boa terra, a gente costuma dizer, a pessoa é boa gente, Então aqui, aquele lá é boa terra. Boa terra é que dá fruto, não é? Então esses crentes aqui, irmãos, são os verdadeiramente nascidos de novo. Aqueles que nasceram realmente de novo. São servos fiéis e leais a Cristo. Nada abala a fé deles. Nada, irmãos. E a aliança que eles têm com Deus em Cristo Jesus. A angústia, as perseguições, os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições e coisa alguma, irmãos, e coisa nenhuma os impede de frutificar para o reino de Deus. Nada para eles, nada consegue impedir, irmãos, ao contrário dos outros crentes. Porque o da boa terra, ele ouviu a palavra como os outros. Só que ele reteve, ouviu, compreendeu, reteve, obedeceu, viveu a palavra. E é fiel à aliança ao Senhor. Só que os outros também ouviram, mas não fizeram a parte deles. Então, irmãos, o que o crente rochoso e o crente espinhoso tem que fazer para sair dessa situação? Essa é a pergunta que não quer calar, De repente você está aí no seu coração, puxa, acho que eu sou crente rochoso. Aí eu começo a pregar, não, acho que eu sou espinhoso. Não, tem aquilo, não, acho que eu sou os dois. Temos que nos identificar, se esse for o caso, claro. Então, se a gente se identificar com o rochoso e o espinhoso, o que a gente deve fazer? Então, eu destaquei algumas coisas aqui, irmãos, alguns pontos. Primeira coisa, é óbvio fazer o que o da boa terra faz. Se o da boa terra dá fruto para o reino, então eu vou fazer o que ele faz. Para começar, o que ele faz? Ele ouve a palavra de bom e reto coração. Ele não fica viajando. Tem pessoa que está ouvindo a palavra e está pensando no que vai pagar amanhã a conta. Aquele problema familiar lá em casa, aquele problema lá no trabalho. Sabe? Aquele sonho, aquele projeto, aquela viagem. Fica viajando, irmãos. E Deus falando. O crente boa terra não, ele fica ligado. E ele ouve a palavra de Deus de bom e reto coração. Ele compreende o que o Senhor está falando. Sabe por quê? Porque antes de sair de casa ele orou. E falou, Senhor, eu vou para a tua casa para te adorar. Eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor. Tem crente que sai de casa brigado com a mulher. De repente rolou a maior desinteligência, Eu ouvi esse termo, os policiais usam. Uma vez eu estava numa situação, eu vi o policial. O que está rolando? É uma desinteligência. Aí eu fui ver no dicionário. O que é desinteligência? Desentendimento entre o casal, E de repente eles vêm para a igreja, Até ali a esquina. Eu nem olho para a cara. Quando vira a esquina já abre um sorriso.
né? É claro que ninguém não é aqui, né? É lá nas outras igrejas. Mas tem crente que faz isso, irmãos, né? Vive de aparência. Então, antes de sair de casa, o crente boa terra, ele ora. Fala assim: Senhor, fala no meu coração, preciso ouvir a tua voz. Vê se há em mim ainda alguma coisa que não te agrada. Aí ele vem e fica ligado. Aí ele ouve, compreende, recebe e retém no coração dele a palavra de Deus, né? E consequentemente, ele vai viver esta palavra e ele vai frutificar, ele vai dar o fruto. Essa palavra não vai voltar para Deus vazia. Que oração? Oh, glória a Deus. Outra coisa que o crente rochoso e espinhoso tem que fazer: amar o Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento, e ao próximo como a si mesmo. O que ele também precisa fazer, o que eles também precisam fazer: ter o Senhor Jesus como única razão de sua existência. Irmãos, a gente existe por causa de Jesus. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então Ele é a razão da nossa existência. Nós existimos por causa de Jesus. Temos que fazer de Jesus uma outra coisa, né? Temos que fazer do Senhor Jesus Cristo o motivo principal da nossa vida, na totalidade da nossa vida. Nós temos que amar Jesus mais do que qualquer coisa. E nunca se esqueçam, Jesus é Deus. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, o que esse versículo está querendo dizer? Se eu não amar a Jesus mais do que qualquer pessoa ou coisa, eu não posso ser discípulo dele. Quem que você ama mais? Você mesmo ou a Jesus? Quem que você ama mais? Sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe, seus amigos ou Jesus? Então, se eu amar essas pessoas, ou de repente coisas, mais do que a Jesus, eu não posso ser discípulo dele. E uma coisa, irmãos, e quem não é discípulo de Jesus, presta atenção, nunca será igual a ele. Porque qual é o eterno propósito de Deus? Fazer de mim e você semelhante a Jesus. Esse é o eterno propósito de Deus. Que a gente seja conforme a imagem e semelhança do Filho dele. E para mim, e para que isso aconteça na minha vida, eu tenho que ser um discípulo. Então tudo que o meu mestre fazer, tudo que ele ensinar, eu vou imitá-lo. Então é óbvio, irmãos, quem não é discípulo jamais será semelhante a Jesus. E para ser discípulo, precisa amar a Jesus acima de todas as coisas, de todas as pessoas. Ontem o Jailson leu esse versículo aqui, eu vou ler de novo. Os jovens vão se lembrar. João 14, 21.
Mas pastor, eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Ah, como eu amo Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Ou seja, quem não tem os meus mandamentos, né? Quem não guarda os meus mandamentos é porque não tem os meus mandamentos. Obviamente, consequentemente, é claro que não está amando Jesus. Pode até dizer que ama, mas na prática não. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. O nosso Senhor, irmão Jesus, Ele se manifesta nas nossas vidas. Ele faz isso quando a gente guarda os seus mandamentos, quando a gente tem os seus mandamentos, quando a gente o ama de todo o coração, acima de todas as coisas. Uma outra coisa que o crente rochoso e espinhoso também tem que fazer, irmãos. Morrer. Ô Alexandre, pega a metralhadora. A metralhadora espiritual. Tem que morrer para si mesmo e para o mundo. Ou seja, desistir da própria vida para viver a vida de Cristo, que habita e vive em cada um de nós. Irmãos, Cristo vive em nós. Ele habita em nós. E para Ele, e para a vida dele se manifestar ao mundo, para as pessoas, através da nossa vida, a gente precisa morrer para nós mesmos e para o mundo. Mateus 16, 24 e 25. Então disse Jesus a seus discípulos. Tem discípulo de Jesus aqui? Então ele está dizendo para nós: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, desista da sua vida, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Então é assim, irmãos, tem gente que pensa assim: poxa, se eu me dedicar completamente a Jesus, se eu dedicar inteiramente toda a minha vida, tudo que sou, tudo que eu tenho para Jesus, eu vou perder a minha vida. Não, irmãos. Você vai perder a vida para esse mundo, mas você vai ganhar a vida para Jesus. Quem pensa assim, na verdade, vai perder a vida, mas vai salvar a vida. Na verdade, essa pessoa, né, como Jesus disse, que se alguém quiser vir a mim, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Então a pessoa pensa que seguindo a Jesus, ela vai perder sei lá, a vida dela, a juventude. Então ela quer salvar a vida dela, preservar. Na verdade, ela está perdendo. Agora, se ela deixar tudo isso de lado e seguir Jesus, ela pode até perder muitas coisas na vida, mas ela vai ganhar a vida eterna. Atos 20 e 24. Mas pastor, isso para um ser humano é complicado, né? Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz em relação a isso. O apóstolo Paulo, olha o que ele escreveu lá em Atos.
Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. A vida do apóstolo Paulo para ele não valia nada. Ele abriu mão mesmo da vida dele para viver a vida de Cristo. E praticamente metade do Novo Testamento, quem escreveu foi ele. Por quê? Porque ele desistiu dele, da vida dele, e passou a viver a vida de Jesus. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então nós, irmãos, recebemos um ministério do Senhor e temos que cumprir esse ministério, cumprir a nossa carreira. E para isso nós vamos ter que negar a nós mesmos, como o Senhor nos ensinou. Olha o que ele escreveu lá em Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive. Ó, tá vendo? Ele não vivia mais. Quem vivia nele? Jesus. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então nós temos que fazer essas coisas, aqueles que são crentes, né? Rochosos, espinhosos. E uma outra coisa, irmãos, cumprir cabalmente o chamado e a missão. Todos nós somos chamados. Todos nós recebemos do Senhor uma missão. E nós estamos no ano 2021 e o tema é o chamado de Deus para a minha vida. E o Senhor tem falado bastante sobre o nosso chamado. E nós temos que cumprir cabalmente o nosso chamado e a nossa missão. 2 Timóteo 4:5. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. E hoje o Espírito Santo fala para mim e para você. Tu, porém, tu, vocês sejam sóbrios em todas as coisas, não em algumas. Suporta as aflições. Faze o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. O ministério de Timóteo era pastor e evangelista. Ele pastoreava uma igreja. E ele era evangelista. E o apóstolo Paulo exortou ele pelo Espírito, né? Ser sóbrio em todas as coisas. Não viaja na maionese. Tem muito crente aí, irmãos, viajando na maionese, na batatinha, que mais? Viajando em um monte de coisa, irmãos, que não tem nada a ver. Sejam sóbrios em todas as coisas. Suporta as aflições. Isso é para o crente espinhoso e rochoso. Porque de repente a aflição vem, já larga. Não aguenta. Tem que suportar as aflições. Fazer o trabalho como deve ser feito. Cabalmente, irmão, significa o seguinte: executar a missão como deve ser. Não como eu quero. Não da maneira que eu me sinto bem. Tem muito crente que faz isso, irmãos. Está na igreja e serve a Deus do jeito que quer. Do jeito que lhe convém, né? Mas nós temos que fazer tudo, irmãos, da maneira que Deus nos ensina.
E quem nos diz de que maneira devemos viver e fazer tudo na vida é Deus através da palavra. E nós temos aprendido com o Senhor, né, irmãos, a vivermos por modo digno do Senhor. Basta a gente viver, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, né? Temos que viver e fazer tudo como o Senhor nos ensina, né, irmãos, através da palavra. Isso quer dizer, irmãos, que é errado a gente cumprir o nosso chamado da maneira que a gente quer e da maneira que mais agrada a gente, de acordo com os nossos interesses e as nossas conveniências. Não é assim, não, irmãos, que se serve a Deus. Para nós cumprirmos como se deve ser o nosso chamado, temos que suportar aflições. Principalmente as que nos impedem de cumprir o nosso chamado. E só que nós devemos fazer isso sendo sóbrios. A palavra sóbrio quer dizer equilibrado. Não desequilibrado, não de qualquer jeito, irmãos. Talvez você tenha suportado uma aflição para estar aqui hoje. Mas você suportou isso e veio. Talvez você, né, teve que suportar uma aflição para estar ontem aqui, na juventude, ou quinta-feira nas células. Talvez você esteja sofrendo aflições para fazer o curso. E o Senhor está mandando a gente suportar as aflições. Tudo aquilo que nos aflige, irmãos, que de repente quer nos impedir de cumprir o nosso chamado. Como meus cunhados lá do Rio dizem, a gente não pode dar mole, irmãos, para aflição. Elas vão vir, mas eu vou fazer o que tenho que fazer para o Senhor. Então, as perguntas não param, né? Tem umas perguntinhas aqui. Pastores Paulo e Ângela, vocês estão aí presentes? Está aí bem? Está ouvindo lá? Pastores Paulo e Ângela, vocês estão cumprindo cabalmente o chamado de vocês? Vocês estão sendo sóbrios em todas as coisas e suportando as aflições para cumprir o chamado que Deus deu para vocês? E vocês, diáconos e diaconisas, vocês estão cumprindo cabalmente o chamado de vocês? Vocês estão sendo sóbrios, equilibrados em todas as coisas? Estão suportando as aflições para cumprir o chamado de vocês? Os líderes agora, vocês pensaram que ia escapar, né? E vocês, líderes e obreiros dos ministérios infantil, louvor e juventude, vocês estão cumprindo cabalmente o chamado de vocês? Vocês estão sendo sóbrios em todas as coisas? E suportando as aflições para cumprir o chamado de vocês? Agora as células. E vocês, supervisores, líderes em treinamento e anfitriões de células, vocês estão cumprindo cabalmente o chamado de vocês? Vocês estão sendo sóbrios em todas as coisas e suportando as aflições para cumprir cabalmente o chamado de vocês? E você que não faz parte de nenhum desses grupos aqui, está esperando o que para fazer? Porque essa aqui é a vida da igreja, irmãos.
É assim que a gente vive, é assim que o Senhor nos está ensinando a ser igreja. Como eu já disse, né, irmãos, no começo, a gente precisa ser honesto com a gente mesmo. A gente precisa se identificar com algum desses. Com certeza a gente se encaixa em alguns, menos no primeiro lá, que é os não convertidos. E o Senhor espera que a gente faça isso. Porque se a gente não fizer isso, irmãos, tudo que Ele está falando para nós vai se perder. Porque vai vir a angústia, vai vir a perseguição, a tribulação, os cuidados da vida, de repente fascinação por isso, por aquilo, algumas outras ambições, e de repente tudo isso vai se perder. Mas em nome de Jesus isso não vai acontecer. Irmão, será que a angústia, a perseguição, os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, essas ambições da vida, tem nos tornado infrutíferos para o reino de Deus? As aflições que a gente tem passado na vida, irmão, será que essas coisas têm nos paralisado? Será que todas essas coisas têm concorrido com a palavra de Deus semeada em nossos corações? Porque todos nós, irmãos, temos responsabilidades diante de Deus quanto ao nosso chamado. Se Deus chamou a mim, chamou a você, chamou a nós, então nós temos responsabilidades diante de Deus quanto a este chamado que Ele nos fez. E claro, irmãos, que isso também implica em a gente ser submisso aos nossos líderes. O que mais? Trabalhos que nós temos que executar, horários que temos que cumprir. Não é verdade? O Senhor chamou a mim e a você. Então temos responsabilidades e coisas para fazer e horários para cumprir nesse chamado. Então, em princípio, irmãos, nada pode nos impedir de cumprir a agenda do nosso chamado. Nada, em princípio nada, irmãos, pode impedir-nos de cumprir a agenda do nosso chamado. Tampouco algo que o Senhor nos pede para fazer em cima da hora. Eu tenho uma agenda para o meu chamado. Toda semana eu tenho que fazer determinadas coisas naqueles horários. Eu preciso fazer isso. Eu preciso estar aqui aos sábados às 4 da tarde para ensaiar. É minha agenda, irmãos. De segunda a sexta eu tenho que meditar a palavra para pregar para vocês, buscar de Deus, orar, meditar e falar, Senhor, o que o Senhor quer falar com a tua igreja, e ouvir de Deus. Então isso está na minha agenda. Na minha agenda lá quarta-feira, aliás quinta-feira, eu tenho que ir na célula, né? Na minha agenda também tem lá os encontros do presbitério que a gente faz. Tem os encontros com os líderes. Então tudo isso aí, irmãos, faz parte da agenda do meu chamado.
Mas de repente o Senhor pede alguma coisa para mim em cima da hora. E aí? Não está na agenda. Bom, já que não está na agenda, esse negócio de chamar em cima da hora não é comigo. Irmãos, se já está agendado, não deixe para a última hora. Sabe aquela coisa de brasileiro? O imposto de renda tem que entregar 31 de abril. O cara acorda de manhã 31 de abril e vai fazer imposto de renda. Aí chega meia-noite e não conseguiu terminar. Deixa tudo para a última hora. Vai fazer inscrição em alguma coisa. Ah, depois eu vou. E deixa tudo para a última hora. Então todos nós, irmãos, que fomos chamados, nós temos uma agenda para o nosso chamado. Uma agenda básica. Que lá tem nossas tarefas, tem nossos horários. E, irmãos, e nós temos que cumprir isso. Não tem jeito. E se o Senhor nos chamar fora de hora, em cima da hora, né? Sabe o que a gente tem que fazer? Largar tudo e fazer. É assim mesmo, irmãos. Eu não sei o que Ananias estava fazendo quando Deus falou para ele: vai lá na rua direita conversar com Paulo. Que ele teve uma visão que você entrava lá e falava com ele. Eu não sei o que esse homem estava fazendo. Acho que ele não estava na rede balançando, irmãos. De repente ele estava trabalhando lá. Largou tudo e foi. Uma coisa que a gente não pode fazer é o seguinte, irmãos. Por exemplo, quinta-feira à noite, eu tenho um compromisso com a célula. Poxa, mas eu preciso ir no shopping. Preciso ir lá, eu estou com vontade de ir no shopping. Que dia que eu vou? Ah, eu vou quinta. No horário da célula. Por que não vai quarta? Por que não foi terça? Por que não foi segunda? Por que não foi sexta? Escolhe justamente, irmãos, o dia da célula do compromisso que está agendado já há tanto tempo. Irmãos, não é assim que a gente serve ao Senhor. A prioridade da vida de um crente, boa terra, é as coisas de Deus. As coisas de Deus. E Deus, Ele é tremendo. Enquanto você está preocupado com as suas coisas, com seus interesses, com seus sonhos, Deus não está nem aí, irmãos. É assim mesmo. Se isso te chocou, é para chocar mesmo. Porque se você está interessado com as suas coisas, Deus não está nem aí com você. Agora, se o teu coração está preocupado com as coisas dele, então ele vai fazer o que a palavra dele diz que ele vai fazer. Ele vai cuidar de nós, irmãos. Ele vai cuidar de nós, irmãos, e nada vai nos faltar. Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Quando você trabalha. Quando você adora, Deus trabalha. Quando você trabalha para Deus, Deus trabalha para você. Então essa mente, irmãos, essas coisas que estão na nossa mente, que precisa ser mudada. Sabe? Hoje muitos crentes colocam as suas coisas pessoais na frente das coisas de Deus.
De repente eu tive a semana toda para preparar essa palavra. E de repente eu não me preocupei com isso. Aí chegou sábado, aconteceu um problema, eu fui deixando para a última hora. Aí chegou sábado, não consegui, domingo de manhã também me enrolei. Aí eu ligo para Alexandre: Alexandre, hoje eu não vou conseguir pregar, você prega para mim? Coitado dele. Nem preparou nada, pego de supetão. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai vir pregar. Mas Deus vai cobrar de mim. Porque já estava agendado, irmãos. Já estava lá no calendário. Fazia parte da agenda do meu chamado. E de repente, sabe o que eu fiz? Eu negligenciei. Por que eu fiz isso? A resposta é simples, irmãos. Por causa das coisas do mundo, por causa das angústias, das preocupações da vida, dos cuidados diários da minha vida. Então, as pessoas pensam assim, né? Eu tenho tanta coisa para fazer, né? Aí vou ter que fazer isso para Deus? Mas quem é a prioridade na sua vida? Tem que ser Deus. Não tem jeito. Então, amados, nada pode impedir a gente de servir a Deus. Só que tem um preço a pagar. A gente tem que orar, meditar a palavra, tem que jejuar. Temos que ter atividades espirituais. Temos que ter o nosso devocional diário. Para que a gente cresça na graça e no conhecimento do Senhor. E seja cada vez mais cheio do Espírito Santo. O que o Senhor espera de mim e de você é que a gente seja esse crente boa terra. E se a gente não for ainda, que a gente se arrependa hoje. E coloque realmente as coisas de Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Já foi pregado aqui várias vezes, né? Sobre as desculpas esfarrapadas que a gente costuma dar para o Senhor, né? Quando a gente não faz aquilo que o Senhor pede para a gente fazer. Tem até uma parábola, né? A parábola que ensina isso. Pessoas que dão desculpas esfarrapadas para o Senhor. E geralmente eles terminam com aquela célebre frase, né? O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe mesmo que você é um crente rochoso, espinhoso e que precisa se consertar. Irmãos, a gente pode enganar todo mundo, até a gente mesmo, mas Deus ninguém engana. Deus sabe de todas as coisas. Então é isso, irmãos, que o Senhor pediu para eu falar para os irmãos nesta noite. Ele falou comigo essa semana, todas essas coisas, e com amor eu compartilhei com vocês, porque se nós quisermos realmente frutificar, todas essas coisas que têm concorrido na nossa vida, com a palavra de Deus, com a obra de Deus, com o chamado de Deus na nossa vida,
né? Elas não podem prevalecer na nossa vida. Temos que ouvir a palavra do Senhor com amor, com alegria, receber a palavra, compreender a palavra, reter no nosso coração e viver a palavra. Então você que é líder, você que é obreiro, você que tem responsabilidade na casa do Senhor, né? Saiba de uma coisa: o dia que você abrir mão daquilo que Deus te deu, uma outra pessoa vai fazer. Você pode ter certeza. Como já aconteceu várias vezes aqui em todos os ministérios. De repente a pessoa tinha um ministério abençoado que Deus deu para ela. E a pessoa simplesmente do nada larga. Deus escolheu a pessoa para aquilo. Entregou o ministério para ela. E ela do nada desiste e vai embora. Mas Deus é fiel, irmãos. E lá do meio daqueles que ficaram, Deus levanta outro e coloca no lugar. Agora o que Deus vai fazer com esse que saiu, Ele que sabe. Uma coisa eu sei, acho que Ele vai cobrar. Com certeza, irmão, se eu não estivesse aqui hoje, outro estaria. Pode ter certeza disso, porque Deus é fiel. E Deus nos ama. E Ele está dizendo tudo isso para nós hoje, irmãos, porque Ele nos ama. Então você que é obreiro, você que é líder, você que tem responsabilidades na casa do Senhor, tenha isso como um sacerdócio, como ministério mesmo diante de Deus, e cumpra com amor, cabalmente, com alegria. Não deixe que nada nesta terra concorra com essas coisas na sua vida, que te paralise, que te pare. Os irmãos, imagina como eu fico triste de ver pessoas que estão preocupadas, depressivas, por causa de tanta coisa que acontece no mundo. E Deus é o Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos sustenta, sabe? Irmãos, nós podemos sofrer na carne, nós podemos ser perseguidos, tudo isso pode acontecer com a gente, mas nada pode nos parar, e nada vai conseguir tirar a paz e a alegria que há no nosso coração, no nosso espírito. Porque paz, irmãos, não é a ausência de luta, de tribulação. Paz com Deus a gente tem no meio da tribulação. A gente está passando a maior tribulação, irmãos, mas temos paz no coração. E Deus nos sustenta, Ele nos dá sabedoria, Ele nos mostra uma saída, Ele nos dá um escape. E aquilo que se levantou contra nós acaba virando uma bênção. Porque Deus faz isso, irmãos. Deus faz isso. Ele transforma um problema em bênção. Isso é, se nós nos colocarmos na postura certa. Agora, se nós nos entregarmos, aí a concorrência vai ganhar. Então, olha, muito cuidado com a concorrência, porque ela existe, né? Ela existe e ela é ferrenha. Ainda mais com essa mídia aí, né? Essa mídia aí que ela nos agride de todas as formas. Amém, amados? Vamos orar. Feche os teus olhos.
dando glória. Você que está ansioso, preocupado, eu vou ler o Salmo 46:10 para você. Fecha os olhos. Só a primeira parte já vai alegrar o teu coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Senhor nosso Deus e Pai, papaizinho querido, papaizinho amado, somos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua voz, ouvirmos a Tua palavra. Obrigado por tudo o que o Teu Espírito Santo ministrou nesta noite, nos nossos corações, na nossa vida. Que esta palavra, Senhor, que veio do Teu coração para o nosso coração, que ela cumpra em nós, Senhor, o Teu propósito de fazer de cada um de nós crentes, Pai. Boa terra, Senhor, onde o Senhor semeia a Tua palavra e a Tua palavra frutifica, Senhor, a 30, a 60 e a 100 por um. Senhor, faz este milagre, Senhor, na nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, porque nós somos pecadores. Nós dependemos totalmente da Tua graça, do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Perdoa-nos, Senhor, por sermos fracos, Senhor. Que o Senhor nos ajude na nossa jornada, na nossa caminhada. Que o Senhor continue nos ensinando o modo digno de viver que agrada o Teu coração, Senhor. E perdoa-nos, Pai, pelas vezes que fomos ansiosos pelas coisas desta vida. Porque quando fomos ansiosos, Senhor, deixamos de crer na Tua palavra. Perdoa-nos, Pai, quando as preocupações, as perseguições, Senhor, as angústias, as coisas deste mundo, Senhor, ganharam esta concorrência no nosso coração da Tua palavra. Nos perdoa, Pai. Senhor, na verdade nós precisamos desesperadamente do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que o Senhor enviou para habitar em cada um de nós. Espírito Santo de Deus, que o Senhor tenha total liberdade para trabalhar nas nossas vidas, no nosso coração. Transforma a nossa mente pela palavra de Deus. Renova a nossa mente pela palavra de Deus e transforma a nossa vida, Senhor. Senhor, se a Tua palavra não está frutificando nas nossas vidas, se nós não estamos dando frutos para o Teu reino, para a Tua glória, que o Senhor nos perdoe e nos ajude, Senhor. Continua trabalhando na nossa vida. Nós sabemos, Pai, que nós vamos passar por lutas, aflições, desafios na vida, mas que o Senhor nos ajude a passar por tudo isso, como o Senhor ajudou os Teus apóstolos lá no princípio, Senhor. Nada parou aqueles homens, Senhor. Como eles sofreram, Senhor. Quantas tribulações,
Quantas coisas terríveis aqueles homens sofreram, Pai. E eles jamais disseram não para o Senhor. Eles nunca desistiram, Senhor, do chamado. Sempre foram fiéis e leais a Ti, Senhor. Senhor, trabalha no nosso coração, Pai. Trabalha na nossa vida, Senhor. Que possamos ser homens e mulheres, Senhor, fiéis e leais a Ti, Senhor. Aliançados contigo, Senhor. Que a nossa vida seja totalmente, Senhor, dedicada a Ti, Senhor. Porque nós sabemos que das outras coisas o Senhor vai cuidar. Porque Tu és um Deus fiel. O Senhor mesmo diz na Tua palavra: buscai primeiro o meu reino e a sua justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas. E nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos mostrado o caminho. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Que possamos compartilhá-la nas células com os nossos irmãos. E que ali também, Senhor, a gente possa ainda ser mais edificados, Senhor, consolados e exortados. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãozinhos que aqui está, Senhor. Por todos aqueles que estão Te cultuando através desta live, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida de todos eles, a família, o lar, Senhor. Que todos eles tenham uma semana abençoada na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que esta palavra, Senhor, caia na boa terra do coração dos meus irmãos. E nada, absolutamente nada, Senhor, tenha poder de tirar dali, Senhor. Muito pelo contrário, Senhor. Que elas frutifiquem, Senhor, e dê muitos frutos para Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos e pela fé Te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, amados. Você está feliz? Amém. Vamos ficar em pé.